Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao lançamento e à assinatura do contrato do projeto Florestas e Comunidades Amazônia Viva. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal da Companhia Nacional de Abastecimento no YouTube. Obrigada também pela sua presença, você que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigada. Este momento marca o início de um projeto estratégico desenvolvido pela CONAB em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com recursos do Fundo Amazônia, voltado a fortalecer social e economicamente as organizações produtivas da Amazônia Legal. A iniciativa apoia povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e agricultores familiares no aprimoramento de suas condições de produção, armazenamento, processamento e comercialização de alimentos e produtos da sociobiodiversidade da Amazônia. O projeto também contribui para a expansão do programa de valorização da sociobiodiversidade e extrativismo do SócioBio+, fortalecendo o mercado de produtos da sociobiodiversidade amazônica. Além disso, amplia. Pedimos por gentileza um pouco de silêncio, já iniciamos a nossa cerimônia. Aqueles que se encontram em pé, por gentileza, que possam se sentar. Muito obrigada. Além disso, o programa amplia a capacidade de inserção das organizações em políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, impulsionando a renda, a autonomia e a sustentabilidade das comunidades tradicionais. Assim, o projeto Florestas e Comunidades contribui para a proteção da floresta, o fortalecimento da economia, da sociobiodiversidade e o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Bom, então, para começarmos oficialmente a nossa cerimônia, pedimos mais uma vez que vocês possam se sentar, por gentileza. Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a presença de cada um de vocês. Daremos início ao evento assistindo ao vídeo institucional de lançamento do projeto. Vamos então acompanhar juntos agora no telão. Muito obrigado. Nós tivemos um pequeno problema técnico com o vídeo, enquanto nós ajustamos essa... Piraru. Já vamos conseguir? Então vamos acompanhar. Pirarucu e pescados, castanha do Pará, borracha, cacau, guaraná, cupuaçu. Os agricultores familiares e extrativistas que produzem estas riquezas típicas da região amazônica vão ganhar um impulso e tanto a partir deste mês, quando entra em operação a primeira fase do projeto, Florestas e Comunidades, Amazônia Viva, parceria da CONAB com o BNDES. Serão 96,6 milhões de reais investidos para ampliar o acesso de produtos da sociobiodiversidade amazônica ao mercado consumidor, fomentar o fornecimento de alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos e possibilitar que o Programa Nacional de Alimentação Escolar enriqueça o seu cardápio regional. Tudo com o apoio e o selo de qualidade do Fundo Amazônia. Um círculo virtuoso que, além de gerar renda
aos que ajudam a proteger a floresta, tirando seu sustento dela, atuará na manutenção e recuperação da cultura gastronômica na Amazônia. Uma contribuição da Conab para mostrar à sociedade a viabilidade do desenvolvimento econômico da região a partir da exploração da sociobiodiversidade da floresta. Serão no mínimo 32 projetos que receberão até 2,5 milhões de reais cada, abrindo as portas do mercado consumidor a cooperativas e associações de base familiar que reúnam agricultores familiares, entre eles silvicultores, agricultores, extrativistas, pescadores e pescadoras artesanais, povos indígenas e comunidades quilombolas, todos sem exceção, com sede ou atuação comprovada na Amazônia Legal. Para garantir a inclusão de todos, a Conab fará oficinas remotas sobre como inscrever os seus projetos, garantindo que ninguém ficará de fora desta fase. Para nós, melhorar as condições de processamento, armazenamento e logística dos produtores, fornecendo máquinas e tecnologias que se adaptem à realidade da floresta, como lanches e silos, é o caminho mais curto para conter o desmatamento ilegal. É a Conab mostrando que tem lado na luta pela preservação da Amazônia, o lado do povo brasileiro. Conab. Abastece, alimenta e informa. Bom, e depois deste momento, desta apresentação, vamos compor a nossa mesa. Neste momento, convidamos para compor o palco o Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o senhor Paulo Teixeira. Uma salva de palmas. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigada pela sua participação. E o ministro substituto do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o senhor João Paulo Capobianco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Convidamos ainda o diretor-presidente da Conab, o senhor Edgar Preto. Muito bem-vindo. Uma salva de palmas. Convidamos a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo. Seja muito bem-vinda. E ainda a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a senhora Lilian Raal. Seja muito bem-vinda. Convidamos ainda o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, o senhor Silvio Porto. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas. Os senhores podem se assentar, por gentileza. Registramos e também agradecemos as presenças do gerente do Fundo Amazônia, o senhor Eduardo Biso, a senhora Ana Tereza Reis, secretária de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar, o senhor Vanderlei Ziger, secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia, a senhora Karina Pimenta, secretária nacional de Bioeconomia, o senhor João Paulo Soteiro, secretário extraordinário, substituto da Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento, o senhor Arnoldo de Campos, diretor de Operações e Abastecimento, o senhor Lenildo Moraes, diretor de Desenvolvimento, Inovação e Gestão de Pessoas, a senhora Nayara Bittencourt, gerente de projeto do Departamento de Aquisição e Distribuição de Alimentos Saudáveis, o senhor Hernando Pinto, coordenador-geral de Governança Fundiária e Territorial de Quilombos e Povos Tradicionais, a senhora Ianelli Sobral Loureiro, coordenadora-geral de Políticas para a Garantia de Preços Mínimos, o senhor Fabiano Oswaldi, coordenador-geral de apoio à agroindústria, a senhora Ana Elza, representante do SFDT, a senhora Rosana de Angeles Vaulinoto Costa, superintendente da Conab no Pará, a senhora Luísa Francisca Gomes de Moura, superintendente da Conab em Amazonas, o senhor Asdrubal, acertei, gente? Asdrubal, pronto, corrigimos, Silva de Oliveira, superintendente da Conab do Amapá, o senhor Pablo
Cabadas Melo Júnior, superintendente da Conab em Roraima. O senhor Rosenberg Alves Pereira, superintendente da Conab em Rondônia. O senhor Marco Túlio do Nascimento, superintendente da Conab em Tocantins. Alessandra Ferraz, superintendente da Conab no Abre. Daniele Souza Caldas, representante da OCB. Continuando aqui com os agradecimentos pelas presenças de hoje. O senhor Fabiano Oswaldi, acho que já falamos, né, coordenador-geral de Apoio e Agroindústria. Vanderlei Zinger, secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia. Ana Terra, secretária de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar. O senhor Jorge Graff, primeiro secretário da Embaixada da Alemanha. E ainda agradecemos também a senhora Amanda, secretária operativa do Movimento dos Atingidos por Barragens. Agradecemos também a Paula Castilhos, vereadora, o seu José Bispo Barbosa, presidente do Funadif, e Vanderlei Zing, que é o secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia. Certo, já foi. Bom, então, para darmos início a esta mesa de hoje, né, com tantas pessoas importantes, para este momento tão importante, vamos ouvir agora, então, o senhor Silvio Porto, com a palavra, fique à vontade. Muito bom dia a todas e todos, senhores ministros, nossa sempre ministra, Tereza Campelo, Lilian, nossa grande parceira, secretária da CESAM, nosso presidente Edgar, nossos superintendentes da região amazônica que estão aqui conosco, a todos os funcionários, nossos demais parceiros. Dizer que hoje, Tereza, é um dia muito feliz para nós aqui da Conab, depois de cerca de 2 anos, né, Biso, que a gente ficou aí construindo esse projeto. Eu quero aqui já fazer um reconhecimento a toda a equipe do BNDES, né, por toda a confiança, por toda a receptividade, por toda a forma muito leal no sentido dessa construção, né, de conseguimos chegar até aqui. E quero também fazer já uma lembrança e um registro muito especial à nossa querida Nayara Bittencourt, que foi fundamental nesse processo enquanto estava na Conab, Lilian, que fazia toda a contraparte aqui com o Biso na construção do projeto, né? Então toda a concepção inicial que a gente trabalhou, e esse projeto ele está assentado em 3 grandes componentes, né? O principal deles é exatamente para beneficiar quem está na região amazônica. São as organizações que produzem, são as organizações que estão envolvidas no processo da sociobiodiversidade, da agricultura familiar, dos assentamentos de reforma agrária, de povos e comunidades tradicionais e os povos indígenas, que serão os principais beneficiários dessa ação. Então, dos 96,6 milhões de reais, 80 milhões serão destinados diretamente para essas organizações que poderão apresentar projetos diretamente ou por meio de organizações de assessoria. Nós vamos, dos recursos, inclusive 75% dos recursos serão destinados a projetos que virão diretamente dessas organizações. E nós, como mostrou o vídeo aqui, nós temos toda uma estratégia, isso já está acertado com o Biso, que a gente vai fazer todo um processo de oficinas para que nós tenhamos a possibilidade de que as organizações se apropriem dos detalhes desse edital, para que tenham total condição de apresentar os seus projetos que serão com um piso mínimo de pelo menos 500 mil, para que a gente não tenha projetos muito dispersos ou de valores pequenos. Então nós colocamos como piso 500 mil reais e como teto 2,5 milhões, e nós vamos fazer um processo, e aí Ana Terra, que já está conosco aqui também nessa estratégia, na semana passada tivemos toda uma reunião com a Ana, com a sua equipe, onde as 208 organizações, ministro Paulo Teixeira, que estão no Mais Gestão, elas serão chamadas para essas oficinas, onde nós vamos estar fazendo, então, essas oficinas de formação, de preparação para a elaboração dos projetos, da mesma forma que a gente já pegou a lista com a Fundação Banco do Brasil dos 30 projetos que não foram habilitados para o Ecoforte. Nós também vamos fazer um trabalho em cima com essas organizações, com essas redes,
que nós queremos ter um volume muito grande de projetos. Nossa intenção não é só beneficiar quem está no programa de aquisição de alimentos, que é fundamental, é importante. O próprio BNDES já tem uma estratégia própria em relação à questão de dar melhor condições às organizações para acessarem a alimentação escolar. Nós queremos, de fato, fazer uma ação muito ampla, bastante significativa, para que a gente consiga fazer com que não só o mercado de PA e mercado institucional, PA e PNAE, mas principalmente que essas organizações se habilitem, sejam capazes de acessar o mercado privado. Nós sabemos que tem muitas empresas, muitas organizações que atuam nesse mercado, em geral, com muita informalidade, e nós queremos aqui exatamente com esses recursos dar condições para que essas organizações adentrem o mercado formal de alimentos ou do extrativismo. Esse é o nosso principal objetivo. Além dos recursos que irão diretamente para as organizações, nós também temos uma estratégia de fortalecimento e de dar visibilidade à economia da sociobiodiversidade. Nós estamos desenvolvendo uma parceria com a UFMG, onde nós teremos no próximo ano, lançando aí uma plataforma onde nós vamos estar colocando a produção da SócioBio, e esse projeto vai nos ajudar exatamente a ir a campo, a levantar as informações, a qualificar essas informações. A Conab é bastante conhecida pelos levantamentos de safra, que todo o mês nós colocamos isso para os principais produtos agrícolas do Brasil, mas nós queremos avançar ainda mais. Nós queremos também que a economia da sociobiodiversidade seja evidenciada, e para isso, Tereza, esse projeto ele é fundamental, porque ele vai exatamente garantir isso. Nós teremos equipes em campo levantando informações, qualificando essas informações, tanto de preço, como do circuito dos mercados, como de possíveis compradores, para que a gente consiga, de fato, fazer com que esses recursos eles sejam otimizados e que a gente consiga, nesse próximo ano, ao longo desses 24 meses de implementação desse projeto, que nós consigamos, de fato, colocar essas organizações num outro patamar e que isso sirva para que outras experiências e que o próprio Fundo Amazônia possa seguir avançando nesse sentido. Um fundo que é muito relevante, quero registrar aqui a presença da Embaixada da Alemanha, que é uma das financiadoras, assim como a Noruega, né, que são recursos fundamentais para que nós possamos, né, ministro Capobianco, que nós possamos fazer, de fato, o enfrentamento ao desmatamento, que é uma questão fundamental. O enfrentamento ao desmatamento não se dá só por ações de fiscalização e controle, mas, sobretudo, por viabilizar a economia da floresta. Essa é a forma mais inteligente, essa é a forma melhor de fazê-lo, principalmente a partir da agricultura familiar, da reforma agrária, das comunidades tradicionais e indígenas. Somos muito agradecidos ao BNDES. Hoje é um primeiro passo que estamos dando aqui com a assinatura desse contrato, e nos próximos 15 dias estaremos lançando esse edital tão esperado aí, e nós, a partir disso, nos próximos 90 dias, estaremos fazendo uma grande mobilização em toda a Amazônia Legal para que tenhamos muitos projetos e consigamos efetivamente aplicar esses recursos. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Silvio. Agradecemos também as presenças da senhora Franciele Tonetti, superintendente da Conab no Mato Grosso. Agradecemos também ao senhor Francisco Cisne, superintendente da Conab no Maranhão. E ainda a senhora Regina Santos, superintendente da Conab no Distrito Federal. Agora vamos ouvir a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, a senhora Lília. Fique à vontade para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Nossa, está meio alto aqui. Bom dia a todos da mesa. Parabéns, Silvio, presidente Edgar, ministro Paulo Teixeira. Acho que está meio precário mesmo. Ei. Já está ligado. Obrigada. Bom, então, terminando aqui, parabéns a todos. Diretora Tereza, quase escapou aqui também. Diretora Tereza e secretário Capobianco, parabéns por essa iniciativa. Nós, do Ministério do Desenvolvimento Social,
nos somamos a ela por meio dos nossos programas, nessa expectativa de levar políticas públicas para as populações da Amazônia, principalmente as populações de unidades de conservação, de áreas protegidas e as populações com mais dificuldade de acessar as políticas públicas que nós temos desenvolvido, implementado e tentado fazer chegar a toda a população brasileira. Como o Silvio lembra bem, e isso tem ficado cada vez mais claro para todas e todos nós, inclusive na rede de proteção social, se a gente não chega com políticas, o desmatamento avança, né? Então, a gente tem feito esse esforço dos diferentes ministérios aqui presentes e de outros órgãos também, para que nós tenhamos ações efetivas de garantia de condições de vida para essas populações e não só boas condições de vida, mas também geração de renda e uma economia que permita uma situação razoável de convivência com aquele ambiente, né? A gente vem aprendendo cada vez mais que esse é o caminho. O BNDES, por meio do Fundo Amazônia, desde 2023, tem apontado esse caminho com diferentes projetos, e eu imagino que a diretora Tereza vai falar depois, né, Biso? Quando a gente olha esse desenho, ele é muito parecido com a Amazônia na Escola, né? Só tem um enfoque para além do mercado institucional, valorizando as entidades da região, buscando reconhecer que há uma diversidade de organizações e de entidades presentes naquele território que precisam ser fortalecidas, precisam ser formadas, precisam ter condições para que possam, inclusive, pleitear esses recursos e outros, além de acessar os mercados de uma forma geral. Então, Silvio, parabéns a você, a Nayara, as equipes ao BNDES, Biso, as equipes que desenharam esse projeto, a parceria aqui da nossa área de abastecimento, do MDA, as outras áreas do MDA, com crédito, né, Vanderlei, e todas as agendas que precisam chegar junto, porque mais uma inovação mostrando que a gente sabe o caminho e que a gente vai construindo. Às vezes demora mais do que a gente gostaria, né, ministro Paulo? Mas esse dia chega, principalmente mostrando que há políticas públicas que elas precisam ser bem coordenadas, bem desenhadas, bem implementadas, e elas podem fazer a diferença também para o desenvolvimento da Amazônia com preservação desse bioma que é tão caro para a população brasileira e para todo mundo, né, como a gente tem visto. Muito obrigada pelo convite, pela parceria, e os nossos programas PAA e Fomento Produtivo e todas as outras ações seguem em parceria para que nós consigamos, de fato, fazer essa economia da floresta se viabilizar e as nossas políticas públicas, como sanear, chegarem também nesses territórios e ofertarem melhores condições para que essas populações possam, de fato, permanecer na floresta, acessar os mercados e seguir preservando o nosso bioma. Muito obrigada a todos os diretores aqui presentes da Conab também, meu querido amigo Arnoldo, Lenildo e quem mais eu esqueci aqui de cumprimentar, gente. Então, vamos juntos aqui. Obrigada, senhora Lília. Neste momento, com a palavra, o diretor-presidente da Conab, senhor Edgar. Fique à vontade para fazer uso da palavra. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Quero, com alegria, cumprimentar o ministro Paulo Teixeira, nosso ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que mais uma vez nos dá a honra de nos visitar aqui na Conab. Seja bem-vindo, ministro. O senhor e toda a sua equipe do MDA, o nosso Ministério Supervisor, que para nós é um orgulho muito grande, porque foi também uma mudança política estabelecida no governo do presidente Lula, que a Conab tivesse no MDA o nosso Ministério Supervisor, e nós estamos muito felizes. Quero saudar também com alegria o João Paulo Capobiano, ministro substituto e secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Também é uma honra ter o senhor aqui, toda a sua equipe. Cumprimentar também com muita alegria, acolher entre nós a Tereza Campelo, nossa diretora socioambiental do BNDES, ex-ministra do MDS, uma liderança, uma autoridade
do nosso Brasil, que nos orgulha muito. Ter você, Tereza, aqui na Conab, junto com a equipe do BNDES, também é um motivo de muito orgulho para todos nós. Nós esperamos muito esse dia, não é, pessoal? Desde 2023, viemos construindo essa possibilidade e chegamos aqui porque também o MDS compreendeu que dá para botar um carimbo em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento. Modéstia à parte, nós estamos fazendo por merecer também, né, pessoal? Então, muito obrigado ao BNDES pela confiança e o nosso compromisso coletivo aqui da Conab é que nós não vamos decepcionar o BNDES, porque nós queremos outras parcerias fortes como essa, tantas outras que estão em curso, mas novas também, porque a Conab está se preparando para a Conab 2.0, para a gente dar um passo no futuro, e nós ousamos sonhar em um dia sermos uma espécie de Petrobras da alimentação, cumprir com o verdadeiro legado de garantir o abastecimento nacional. Quero saudar também com alegria a companheira e amiga Lília Hall, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do nosso MDS. Também a sua equipe, Lilian, que é para nós muito importante, porque o carro-chefe da Conab é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, e nós trabalhamos em parceria com o MDS, então sempre o nosso agradecimento. O Eduardo Biso, que é o gerente do Fundo Amazônia, do BNDES, também nosso agradecimento, muito obrigado pela confiança. Quero cumprimentar o querido Silvio Porto, nosso diretor de Política Agrícola e Informações Agropecuária. O Silvio aqui falou da Nayara, que não está mais na Conab, aqui fisicamente, né, Nayara, porque Nayara passou no último concurso nacional, CNU, um quadro da Conab, que agora está servindo o Brasil ao lado da Lília no MDS. E também queria fazer uma referência à Natália, que é da equipe da DIPAI, que também foi muito importante na construção desse projeto. Querido Lenildo Moraes, nosso diretor de pessoas aqui da Conab, querido companheiro Arnoldo de Campos, nosso diretor de abastecimento. Rosaneide não está aqui porque está de férias, nossa diretora administrativa e financeira. Eu quero agradecer também toda a nossa equipe da assessoria, do gabinete da presidência, em nome do Benhor Freitas, que é o nosso chefe de gabinete, a nossa equipe de comunicação, que tem se desdobrado para botar todas essas notícias boas da Conab na sociedade, como a gente viu esse vídeo lindo aqui, produzido pela nossa equipe, querido André Baloco, meu agradecimento, compartilhar com todo o povo da Conab. Quero uma referência também especial para os nossos superintendentes, querida Rosana do Pará, que também foi convidada e veio aqui conosco, querida Luísa do Amazonas, as duplas do Amapá, o Pablo, onde é que é o Pablo? Pablo de Roraima. Eu fui para Roraima e cheguei lá falando Roraima. Fui repreendido pelo povo lá e agora tem que abrir a boca, dizer Roraima. É assim que se diz. O Marco Túlio do Tocantins, querido Cisne do Maranhão, Franciele do Mato Grosso, Regina do Distrito Federal, ficou alguém? Rosenberg, Alessandra do Acre, sejam todas e todos bem-vindos aqui na Matriz, porque esse projeto diz respeito também à atuação de vocês nas suas comunidades. Companheiros, meu agradecimento sempre importante, querido Gentil, do Movimentos Atingidos por Barragem, lá de Lagoa Vermelha, do meu Rio Grande do Sul. Bem-vindo, companheiro reassentado do MAB. Cada um e cada uma de vocês. A imprensa que está aqui também é o nosso convite, muito obrigado. Como eu disse, nós nos preparamos para chegar até aqui. 2023, quando nós chegamos na Conab, eu tomei posse no dia 22 de março de 2023. Nossos primeiros assuntos tratados aqui foi como a gente iria atender às demandas reprimidas do nosso quadro da Conab, nossos empregados e empregadas que vinham de um momento muito difícil, e nós tínhamos naquele momento a convicção que a Conab se tornaria forte outra vez, com a participação de todos, e que cada um e cada uma viesse trabalhar na Conab com autoestima, de cabeça erguida e se sentindo valorizado e respeitado nessa companhia que é muito importante para o Brasil. E nós, da diretoria, nos desdobramos também. Os primeiros assuntos que nós tratamos foi este. E aí, na sequência, a gente fez um compilado. Quais são as nossas ações?
qual é a orientação do governo federal e do nosso presidente Lula. E uma delas era a agenda da preservação ambiental. Como é que nós iríamos contribuir a isso que o presidente sempre chama a atenção junto com a nossa ministra Marina Silva? Como que a gente preserva a floresta, que é uma obrigação nossa do Brasil e do mundo, mas como também a gente cuida das pessoas que estão na floresta. Sim, na floresta tem muita gente. E essa gente, muitas vezes invisibilizada, elas precisam ser visíveis aos olhos da sociedade e principalmente do poder público e do orçamento. Como a gente inclui os mais pobres no orçamento? E o carro-chefe nosso, Lilian, que é o PA, nunca na região norte tinha passado de 4% do total do PA a nível nacional. E hoje, com o esforço das nossas superintendências, da nossa diretoria, dos quadros da Conab, 19% do PA brasileiro está na região norte. De 4% para 19%. Foi uma caminhada para chegar até aqui. Tem dificuldades enormes ainda e vocês sabem mais do que nós. Uma das grandes dificuldades lá, Paulo Teixeira, nosso ministro, nós tratamos contigo, era como as pessoas pudessem com mais facilidade abrir uma conta bancária, sem precisar sair da sua comunidade, da sua aldeia, do seu território quilombola, viajar 1 dia, 2 dias para chegar até na cidade, esperar na fila do banco, se apresentar para o gerente, para o servidor do banco e abrir uma conta. Parece muito simples para nós que convivemos aqui no grande centro. Mas para aquelas pessoas, para aquelas associações, para aquelas cooperativas, era uma das dificuldades, né, Silvio? Do dinheiro do PA, o pagamento chegar com mais facilidade, com mais agilidade. Nós achamos uma saída com a cooperativa de crédito Cressol, que disponibilizou para nós, especificamente para o PA, um sistema 24 horas, onde o dirigente da associação, da cooperativa, não precisa ser na hora bancária, pode ser na hora do meio-dia, pode ser à noite, quando ele chegar em casa, pelo WhatsApp, ele faz contato com a cooperativa de crédito, que fica 24 horas online à disposição para atender o público do PA, e de lá da sua casa ele pode abrir uma conta da associação, mandar os dados pelo WhatsApp. Se quiser abrir a conta dos associados, ele manda os dados associados, em 2 cliques agora, o dinheiro do pagamento do PA chega lá naquela comunidade, chega lá na conta de cada um dos associados dessas entidades, sem precisar o seu deslocamento. Por isso que o PA chega a 19% na região norte do nosso país. E os cuidados com a nossa floresta, da mesma forma. Nós, na COP30, participamos ativamente, assim como o BNDES. O BNDES, né, ministro, brilhou na COP30. Na COP30, não é na Copa. Na COP30. Nós que também ficamos lá, nos revezamos a nossa diretoria, ficamos lá as 2 semanas, a gente viu o BNDES em todos os cantos da COP30. Aliás, nós também fizemos a nossa parte. Fomos desafiados pelo governo e nós garantimos alimentação para toda a cúpula dos povos, 14 cooperativas que nós fizemos a compra de produtos da agricultura familiar, 21 mil refeições foram servidas por dia com comida boa lá da região, da agricultura familiar, dos assentados da reforma agrária, de pescadores, extrativistas, alimentamos a cúpula dos povos, os atingidos por barragens, todos os voluntários, ajudantes que trabalharam, a COP indígena, todos comeram comida e cultura familiar viabilizado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Garantimos que no mínimo 30% de todo o produto comercializado na COP teria que ser da agricultura familiar, mas eu fui lá em restaurantes, em bares que estavam no entorno da COP, ou dentro, no local físico da COP, e estavam com 80%, 90% que eles estavam vendendo nos seus restaurantes era comida da agricultura familiar. Foi muita organização. E lá nós lançamos também a nosso unidades armazenadoras com energia solar. Nós já começamos um projeto que nós queremos garantir que 100% da energia produzida, consumida pela Conab, seja produzida nas nossas estruturas.
lá em Ananindeua, é um dos locais onde vai ser gerada a sua própria energia, aqui no Distrito Federal da mesma forma, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e Mato Grosso já está funcionando. Selecionamos 21 unidades armazenadoras da Conab e vamos gerar nossa própria energia. Em breve, a Conab vai gerar 100% da energia que consome de uma forma renovável também, muito sintonizado com a agenda do governo federal do presidente Lula. Agora também contribuindo, ministro João Paulo, já lhe convidei, você disse que é parte interessada nesse projeto, talvez você não possa vir, nós aceitamos a ministra Marina, representando o Ministério do Meio Ambiente. Nós vamos aqui terça-feira também, esse horário, todos vocês estão convidados, vai ser um grande marco. Vocês sabem que o Brasil, o mundo, está tendo que certificar para a União Europeia qual é a origem da produção do café, da carne, da soja e outros produtos que a União Europeia compra. Eles querem saber qual é a origem, se não é de área desmatada. O setor do café, num diálogo que nós fizemos, ministro Paulo Teixeira, concordou, aliás, reforçou um pedido de que precisava de um órgão público qualificado, com confiança, para o mercado internacional. E terça-feira, aqui nesse local, nós vamos junto com o setor do café, com o Ministério da Agricultura, com o nosso MDA, todos os membros do governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, estamos torcendo para a vida da Marina. Nós vamos firmar aqui uma cooperação onde a Conab é que vai dar o carimbo e atestar que o café que vai para a União Europeia não é de origem de áreas desmatadas. São áreas que preservam o meio ambiente. E o café, né, Silvio? É o primeiro. Depois tem a carne, depois tem a soja e os demais produtos que a União Europeia precisar certificar. Possivelmente, como nós vamos dar conta do recado, nós vamos ser, pelo governo brasileiro, o órgão que vai dizer e atestar a origem da produção dos produtos que a gente manda lá para o mercado internacional. Temos muita coisa pela frente, mas aqui, por fim, mais uma vez o nosso reconhecimento a essa parceria com o BNDES, onde boa parte desse recurso nós vamos ajudar a estruturar ainda mais as associações, as cooperativas que estão vendendo para o PA, para o PENAI, que podem, querem e devem acessar o mercado formalizado, não só das compras públicas. É um legado que nós, do governo brasileiro, precisamos deixar para esse público da floresta. Os produtos da SócioBio precisam ter a divulgação, merecem a visibilidade que tem outros produtos, commodities também produzidos no nosso Brasil, que são importantes para a economia, mas que nós queremos que o desenvolvimento seja parelho e ninguém fique para trás. Nós vamos também colocar uma estrutura melhor, justamente lá nas estruturas da Conab, onde preciso dar conta de botar em curso todas essas políticas públicas que são importantes para o Brasil e principalmente para a região da Amazônia Legal. E vamos reforçar as nossas informações, especialmente lá naquela região, para dar essa visibilidade necessária. Vocês lembram quando nós chegamos aqui, o debate que havia era: a Conab deve ser extinta e tornar-se apenas uma agência de informações agropecuária? Nós batemos o pé e o presidente Lula se convenceu, nós dissemos não. Conab não vai fechar. E o que é para ser apenas uma agência de informações, nós teremos a nossa agência dentro de uma Conab forte. E hoje, os dados que a Conab produz, que nós provemos, todos os dados agropecuários para o Brasil, foi referência agora nas negociações que o presidente e o governo federal fizeram para fazer frente às imposições do governo dos Estados Unidos, quando impôs para o nosso Brasil o grande tarifaço. E o presidente, nosso governo, não baixou a cabeça e disse: primeiro, aqui quem manda é o povo brasileiro. E todos os dados que o governo sentou na mesa para tomar as decisões assertivas são os dados providos pela Companhia Nacional de Abastecimento. Por isso nós queremos ainda mais forte, mais rebuscados agora nos produtos da SócioBio. Muito obrigado, gente. Para nós da Conab, Tereza, querida ministra Tereza, é um motivo de muito orgulho. Junto com o MDA, junto com o MDS, vamos continuar fazendo a nossa parte para o nosso querido Brasil, especialmente alcançando a mão amiga do governo para quem mais precisa. Muito obrigado.
Agora passamos a palavra à diretora socioambiental do BNDES, a senhora Tereza Campelo. Muito bom dia a todos, a todas. Uma alegria estar aqui, finalmente, fazendo essa entrega super importante, né? Depois vamos assinar aqui nosso documento. Cumprimentar o querido ministro Paulo Teixeira. Nós tivemos várias ações envolvendo o MDA e as políticas públicas do MDA, políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente, que se unem aí nessa ação que vem sendo conduzida pelo Fundo Amazônia. E tivemos a alegria de entregar recentemente a agenda do INCRE e agora a da CONAB. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Cumprimentar nosso ministro em exercício, João Paulo Capobianco, aproveitar para explicar um pouquinho como é que funciona o Fundo Amazônia, que ao cumprimentá-lo, e cumprimentar toda a equipe do MMA que está aqui. Na verdade, o Fundo Amazônia é uma política pública, né? Está sendo gerido pelo BNDES, nós somos o executor e o gestor, mas ele decorre de uma política pública do Ministério do Meio Ambiente, que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que é o famoso PPCDAN, né? Essa sopa de letrinhas, mas que organiza toda a agenda de enfrentamento ao desmatamento, que é uma agenda vitoriosa no Brasil, que é uma agenda histórica já, né? No início do governo do presidente Lula, que veio sendo construída ao longo desses mais de 20 anos, e quando o Fundo Amazônia foi criado, em 2008, ele foi criado exatamente colado com essa política pública e tem apoiado um conjunto de outras políticas públicas, como é a agenda não só de enfrentamento ao desmatamento, mas principalmente de geração de emprego e renda, foi algumas, né, como se referiu aqui tanto o Silvio quanto o Edgar. Então, nós estamos aqui numa agenda que é a construção de uma política pública que liderada pelo Ministério do Meio Ambiente, tanto a ministra Marina, que nos organiza, né, e nos dá a linha geral, né, o próprio presidente Lula com esse envolvimento, o secretário executivo que coordena o Fundo Amazônia, é o Capobianco, que hoje está aqui como ministro. Então, aproveitando para poder falar um pouco de como se organiza a política pública, para nós é uma alegria estar à frente aí, né, do Fundo Amazônia, fazendo essa gestão, liderados aqui pelo Ministério do Meio Ambiente. Cumprimentar nosso querido Edgar, Edgar Preto, não posso dizer que estamos aqui, já podemos dizer que você é candidato aqui, ou Edgar? Estou aqui na torcida. Eu, lamentavelmente, transferi meu voto aqui do Rio Grande do Sul, mas estamos aqui com o querido Edgar, que está fazendo uma gestão espetacular. Ele está falando da Conab 2.0, pelo que ele falou aqui, a Conab já é a Conab 2.0. Estamos apostando na Conab 4.0, né, Arnoldo? Agora vamos pensar mais alto. Com essa entrega toda que vocês fizeram aqui, já está 2.0, aliás, 3.0, rumo ao 4.0. Então, uma alegria estar aqui, cumprimentar em seu nome aqui toda a equipe, Silvio Porto, que junto com a gente construiu essa agenda, que é uma agenda estratégica. A gente tem outras frentes juntos, né, como é o Ecoforte. Então, estamos somando aqui nesse novo projeto, criando toda uma sinergia para que a agenda ambiental, a agenda da sociobiodiversidade, possa ser estruturada e dê mais um salto estratégico de qualidade. Cumprimentar minha querida amiga e parceira aí de longa data, Lilian Raal, que também tem aí uma história grande envolvendo a agenda da sociobiodiversidade e parceira aqui do Fundo Amazônia. Eu queria aproveitar, já que a gente já falou de várias coisas, também que o final de ano dá aquela vontade da gente fazer um micro balancinho, né, do que nós fizemos. Então, vou aproveitar para falar desse projeto maravilhoso que nós estamos aprovando hoje, contratando hoje, à luz assim, da estratégia, né, do que a gente está chamando do novo Fundo Amazônia, né? O Fundo Amazônia, como eu disse, é um fundo, o maior fundo de RED+ do mundo, o mais longevo, né, e o que tem assim, um nível de entrega, de confiança, né, de estruturação de políticas públicas, né, totalmente diferenciado. E aproveitando e agradecendo aqui nossos parceiros doadores, aí, que temos representação aqui da Embaixada da Alemanha, né, e agradeci aí a parceria de sempre, mas assim, são 17 anos e meio de história. Desses 17 anos e meio de história do Fundo Amazônia, né, completado, com 17 anos foram completados agora em agosto, 4 anos o fundo ficou paralisado, certo? Entre
2019 e 2022. Não vamos esquecer. Então, 17 anos de história, sobreviveu à tragédia do desmonte das políticas públicas, em especial das políticas de meio ambiente, das políticas de segurança alimentar e nutricional. E estamos aqui firme e forte fazendo entregas substantivas. Desses 17 anos, 4 anos parado, ficou parado o Fundo Amazônia e as políticas públicas, né, na área de meio ambiente, de segurança alimentar, como nós estamos falando aqui. Agora, o crime organizado foi nutrido ao longo desses 4 anos, se fortaleceu e, portanto, quando a gente assumiu, né, essa retomada do Fundo Amazônia a partir de 1º de janeiro de 2023, com o presidente Lula e com a ministra Marina e com o conjunto do governo, a gente teve que se organizar para dar um salto de qualidade e estar à altura de enfrentar esse novo padrão de desmatamento na Amazônia que aconteceu exatamente pelo desmonte das políticas públicas e o novo crime organizado que não era só desmatamento, era casado aí com o que existe de pior, de narcotráfico, mineração em terra indígena e um conjunto de outras ações, inclusive roubo dos nossos produtos da sociobiodiversidade, né? Estamos aqui com a Karina também, nossa secretária nacional de sociobiodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, aproveitando para cumprimentá-la. Estamos aqui aproveitando também para cumprimentar a nossa equipe do Fundo Amazônia. Está o Biso aqui, que é um gerente completamente diferenciado. Metade das ideias que a gente teve de novidades no Fundo Amazônia foi o Biso que gerou aqui, mostrando que a gente tem, né, servidores, funcionários que estão aí na ponta, né, da criatividade, nos ajudando a avançar cada vez mais. Parabéns aí, Biso. E aí, esse crime organizado deu esse salto de qualidade e nos obrigou a dar um salto de qualidade no Fundo Amazônia. Por isso que eu chamo de novo Fundo Amazônia. Só para vocês terem uma ideia, em média, o Fundo Amazônia ele executou ao longo da história, com dados atualizados, aí, em torno de 300 milhões por ano, né? Então, em torno de 300 milhões aí, entre 2008 e 2019. Aí ele fica zerado, não é zero o Fundo Amazônia, zero doação, zero aprovação de projetos, e a gente retoma, em média, né, Capobianco, com 1,2 bi de aprovação. Então, a gente pula de 300 milhões em média para 1,2 bi em média, que é 4 vezes mais. Mas esse ano que a gente está fechando agora, contando com os recursos que a gente está, né, contratando hoje, a gente vai ter a alegria de anunciar 2,2 bi. A gente passa de uma média de 300 milhões para 2,2 bilhões de aprovação, 7 vezes mais. Então, assim, é um esforço enorme e uma mudança de estratégia. O que é a mudança de estratégia? A gente continua recebendo projetos, o Fundo Amazônia está aberto, o balcão está aberto para receber projetos, mas nós passamos a induzir algumas frentes que a gente considerava estratégicas. É o caso do Amazônia na Escola, né, tentando casar essa agenda de enfrentamento ao desmatamento, geração de emprego e renda, fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais e da agricultura familiar, com uma política pública de larga escala, que é o PNAE, né? Casando aí a agenda de segurança alimentar, sociobiodiversidade, geração de emprego e renda, fortalecimento da agricultura familiar, num projeto fantástico. O Sanear, que é tocado aqui pelo MDS, que junta também fortalecimento da agricultura familiar, extrativista que não tinha direito ao acesso à água, né? Passando até água para a produção, fortalecendo também nossos produtos da sociobiodiversidade dos extrativistas. Então, assim, casando um conjunto de políticas, né? Um outro projeto importantíssimo que a gente vem anunciando também com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, do restauro florestal, das nossas florestas produtivas, com assentamentos, com povos indígenas. Então, assim, grandes projetos que permitiram que a gente desse esse salto de qualidade. É nesse contexto desses novos projetos que a gente tem o projeto da Conab sendo aprovado hoje, mais de 100 milhões, né, 107 milhões, né? Ixi, agora eu esqueci o número. Não, 97 milhões, quase 100 milhões de reais, voltados para duas frentes que eu acho fundamentais. A ministra Marina sempre valoriza muito como chegar na ponta. Esse projeto vai nos ajudar a chegar na ponta para as comunidades tradicionais, quilombolas, extrativistas, povos indígenas, que vão poder ofertar produtos não só para a rede pública, né, PNAE, PA, mas para o próprio mercado. Então, acho que vai ser uma agenda estratégica chegando lá na ponta para as nossas comunidades. E uma outra agenda que eu acho que vai nos ajudar a dar um salto de qualidade, como o Silvio comentou, que é viabilizar uma plataforma
onde a gente passe a ter, de forma profissional, organizada, todos os dados da sociobiodiversidade que nós temos na Amazônia. Então, isso vai permitir que a gente mude de patamar, conhecendo, qualificando, dando oportunidade, fazendo esse encontro, né, daquilo que era, como o Arnoldo dizia, invisível, né, com o mercado, para que esses produtos possam ganhar uma escala totalmente diferenciada, sair da invisibilidade, ganhar mercado, porque hoje a gente tem condições de dar esse salto. Então, assim, nós temos uma alegria enorme de estar hoje aqui assinando esse contrato, ajudando a construir essa Conab 4.0, ajudando a construir uma política efetiva, né, contribuindo aí com o nosso PPCDAM, com o Fundo Amazônia, com a agenda do Ministério do Meio Ambiente, com a agenda do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDS, fortalecendo políticas públicas. Muito obrigado. Esqueci aqui a pessoa, para não deixar de ser, né, metida, né? Eu acho que, já que a gente fez esse vídeo que ficou lindo aqui, que onde os produtos da sociobiodiversidade fica tudo vira ouro, né? Fica aquela coisa com cor de ouro, eu achei que passa essa ideia de que, assim, da riqueza, né, da sociobiodiversidade, mas faltou colocar o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque não é só BNDES e Conab, botar os nossos dois ministérios mães aqui, mãe e pai, né? Então, já vamos aproveitar e mudar aqui o vídeo para a gente poder construir essa agenda de política pública de forma coletiva. Obrigado. Já consta no vídeo, vamos reforçar. Muito bem. Convidamos agora o ministro substituto, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o senhor João Paulo. Fique à vontade. Bom dia. Tudo bom? Estão acordados. Bom, depois da fala da Tereza, ninguém dorme, né? Tereza muito animada. Tereza é uma força da natureza, liderando o Fundo Amazônia. Caro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com quem temos feito N ações conjuntas, não sei nem contar, não cabe nos dedos das mãos a integração entre o MDA e o MMA nessa gestão. Caro Edgar Preto, diretor-presidente da Conab, que hoje dá um passo. Eu acho que você não tem dimensão do passo do que significa essa parceria. Tenho certeza que você não tem dimensão. Porque nós estamos fazendo uma integração de uma empresa que tem uma enorme capilaridade, uma capacidade de intervenção no mercado que é absolutamente central para nós. Nós estamos fazendo uma espécie de um giro. É incrível. Deixa eu tentar explicar por que é tão importante isso. O Fundo Amazônia foi uma ideia concebida ainda em 2005, que nós levamos para as Nações Unidas, levamos para a negociação internacional, que partia do pressuposto, o seguinte pressuposto: se um país tropical, a proposta foi para internacional, né? O Brasil deu passo para frente, mas essa proposta foi feita pelo Brasil, mas na comunidade internacional. Se um país de floresta tropical, por esforço próprio, por decisão da sua sociedade, reduz desmatamento, ele automaticamente está reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Se ele reduz gases de efeito estufa, ele deveria receber o apoio da comunidade internacional que se beneficia com essa redução de gases de efeito estufa. Daí nasceu a ideia do RED. O RED é exatamente isso. Redução de emissões de gases de efeito estufa por redução do desmatamento e da degradação florestal. E essa ideia ganhou força e, com isso, o Fundo Amazônia, nesse bojo, foi criado e obteve o apoio internacional de recursos. Mas, para que o Fundo Amazônia continue recebendo recursos, o país precisa continuar reduzindo o desmatamento e, portanto, reduzindo a emissão. Mas essa redução de emissão, ela conta com políticas públicas, a Tereza falou, PPCDAM,
uma política do governo do presidente Lula, iniciada em 2003, pensada, desenhada em 2003 e implementada a partir de 2004, que promoveu uma redução de 82% do desmatamento na Amazônia entre 2004 e 2012, deixando de emitir 5 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa equivalente nesse período. Então, essa redução propiciou o recurso. Então, naquele período em que a Tereza falou que os 4 anos de desgoverno, que o fundo ficou parado, o fundo não gerou nenhum recurso, porque o Brasil voltou a desmatar, ele voltou a emitir. Então, não tinha recurso para ele operar. Agora, quem são os principais agentes e atores que colaboram com a política pública para reduzir o desmatamento? São exatamente os povos indígenas e comunidades tradicionais que estão na floresta. Eles são agentes vitais desse processo. Então, por isso que eu estou dizendo, Edgar, que esse passo aqui é fundamental, porque ele viabiliza uma ação de inclusão dessas pessoas que produzem produtos de altíssima qualidade, com valor nutricional extremamente importante e que não têm acesso ao mercado. Para isso, nós temos um conjunto de ações implementadas. A nossa secretária, Carina Pimenta, que é secretária de Bioeconomia, uma secretaria que foi criada nesta gestão pelo presidente Lula, no Ministério do Meio Ambiente, tem exatamente esse objetivo, promover, apoiar as comunidades da floresta que produzem para que elas possam melhorar sua produção e, mais do que isso, chegar aos mercados, terem os seus produtos colocados à disposição da sociedade. E a Conab hoje, ao assinar essa parceria, está dando um passo gigantesco para ajudar que a nossa ação se torne realidade. Então, eu queria agradecer muito à Conab por essa parceria. E, em nome da Carina, se ela estivesse aqui falando, ela falaria a mesma coisa, agradecer, porque o projeto que nós desenvolvemos sob a liderança da Carina, que é o Prospera Sócio Bio, que visa justamente apoiar essas comunidades, capacitar as comunidades para que os produtos tenham melhor qualidade sanitária, melhor qualidade na produção, sejam bem produzidos, bem embalados. Tudo que ela produz no Prospera depende dessa conexão com o mercado. Então, eu diria que esse ato de hoje fecha um círculo, sabe? A gente trabalha para reduzir o desmatamento, as comunidades operam no chão para que o desmatamento não avance e elas, ao mesmo tempo, recebem o apoio para poder viabilizar e melhorar a qualidade de vida no campo, fechando um círculo que vai conseguir prosperar, reduzindo o desmatamento, mantendo a floresta, gerando emprego e renda, melhorando o acesso ao mercado, melhorando a qualidade de vida e, portanto, nós com isso rodamos aí uma ação permanente de controle do desmatamento, proteção da biodiversidade, proteção da água, proteção dos recursos hídricos, proteção das chuvas na região sul, sudeste e centro-oeste, que depende da Amazônia, proteção da diversidade étnica e cultural, proteção de toda a nossa sociobiodiversidade. Tereza, diretora socioambiental do BNDES, como eu disse, é uma força da natureza. A Tereza pegou o Fundo Amazônia no zero, literalmente no zero, e fez com que o fundo, com a sua equipe, evidentemente, com todo o apoio que recebeu de todos nós, transformou o fundo em algo absolutamente admirável. Nós estamos num volume de entregas, porque olha só, o que a Tereza mostra aqui, e ela pode mostrar, o BNDES está mostrando para todos nós, é que não é muito recurso, porque ter muito recurso é bom, claro, mas não interessa ter muito recurso, o que interessa é o recurso chegar na ponta, é o recurso tramitar e atingir seu objetivo. Eu acho que o que a Tereza está mostrando aqui não é o quanto o fundo captou, que é importante. O que ela está mostrando aqui é o quanto o fundo destinou, quanto o fundo conseguiu fazer chegar lá no chão. Portanto, Tereza,
muito parabéns, muito obrigado por essa parceria que está, de fato, fazendo o fundo atingir esse objetivo. Lilian Hall, secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Familiar e Combate à Fome, muito obrigado também pela sua presença. É toda uma construção conjunta. Silvio Porto, diretor de Políticas Agrícolas e Informações da Conab, que fez uma fala excelente aqui e que estamos juntos nesse processo, viabilizando esse processo. Karina, que eu já falei, falaria muito mais do trabalho dela, mas eu não vou ocupar mais tempo. Obrigado, Karina, pela sua liderança, que está possibilitando tudo isso. João Paulo Sotero, que é o secretário extraordinário de Controle de Desmatamento, substituto do Ministério do Meio Ambiente, que também está entrando fortemente nessa parceria, também junto com a Conab. Nós fizemos recentemente, a Secretaria de Bioeconomia fez um TED aqui para a Conab, né, um deslocamento de recursos para apoiar uma preparação de um trabalho que vai possibilitar nós termos recursos de um programa que é coordenado pela Secretaria do André Lima, ou do João Paulo, que eu substituí aqui, que tem o Floresta Mais, que permite investir recursos exatamente no apoio à produção de agricultores, pequenos agricultores, pagando por serviços ambientais. Porque quando um agricultor faz o seu trabalho corretamente, faz a conservação e todo o ajuste ambiental na sua propriedade, ele recebe pagamentos por serviços ambientais, e com isso nós vamos ter mais uma parceria com a Conab. Eduardo Biso, gerente do Fundo Amazônia, e queria também agradecer a presença do Jorge Július, primeiro secretário de Assuntos Políticos da Embaixada da Alemanha, porque sem o apoio dos doadores, sem essa articulação e essa ajuda, né, dos doadores que confiam na ação de controle do desmatamento e fazem os aportes ao Ministério do Meio Ambiente, no Fundo Amazônia, nós não teríamos nada para comemorar hoje nesse campo. Então, muito obrigado a você, Jorge, e a todos que representam os doadores do Fundo Amazônia. Eu queria destacar também que essa ação ela se insere num conjunto de iniciativas. Claro que eu não vou querer fazer, Tereza, aquilo que você falou, de fazer um relatório de entregas exaustivo, mas eu queria só falar para vocês de outras parcerias muito importantes que se inserem nesse conjunto e têm correlação direta com essa ação. A Tereza não falou, mas eu queria falar do Merenda na Escola, Tereza. Um edital do Fundo Amazônia, né, que nós lançamos em 2023, né, e que tinha o objetivo de fazer o quê? Essa conexão entre a produção dos agricultores familiares, pequenos agricultores familiares, dos extrativistas, das comunidades indígenas, que não acessam um espaço fundamental, que é o da merenda escolar, ou seja, nós tínhamos escolas na Amazônia onde os alunos comiam biscoito, salsicha e todas essas coisas que a gente conhece, tá certo? Com esse projeto apoiado pelo Fundo Amazônia, o Merenda na Escola, foram 450 milhões em editais, nós começamos a tirar e substituir esses alimentos por alimentos produzidos na região, com altíssimo valor agregado do ponto de vista alimentar e, na outra ponta, apoiando essas comunidades, povos indígenas e comunidades tradicionais e agricultores familiares que passaram a ter um campo, um espaço, um mercado para a venda dos seus produtos, né? Eu queria também salientar que nós estamos, em conjunto com essa ação toda, tiramos do esquecimento também o Bolsa Verde. O Bolsa Verde é um programa muito importante do Ministério do Meio Ambiente que paga diretamente para as famílias em reservas extrativistas recursos para elas manterem a conservação da área. É uma renda adicional que é paga diretamente às famílias para todas as reservas extrativistas que conseguem controlar o desmatamento, que são todas hoje, 100% das reservas extrativistas controlam o desmatamento. Então, com isso, vocês imaginam, quando nós chegamos no governo, esse programa, que é um programa anterior, não é do nosso governo atual, é o governo anterior, ele tinha 0 famílias cadastradas, 0 recursos empenhados. Nós agora já temos 70 mil
famílias recebendo benefícios, e estamos chegando a 100 mil famílias cadastradas de família extrativista. Então, mais um recurso que se soma a essa parceria com a Conab, que se soma à parceria com a merenda escolar e que vai criando condições para apoiar essas milhares de famílias e milhares de populações indígenas e quilombolas que fazem a conservação da natureza no Brasil e da nossa Amazônia em particular. E também anunciar que nós lançamos agora na COP o ARPA Comunidades. O ARPA Comunidades é um programa, também com apoio forte internacional, mas construído pelo Brasil, que visa apoiar as populações em áreas protegidas para que elas possam melhorar a sua atividade produtiva. Estamos lá levando energia solar, tratamento de água e esgoto, apoiando toda a parte de manutenção dessas famílias nas reservas extrativistas, nas florestas nacionais e nas reservas de desenvolvimento sustentável, que serão beneficiadas desse projeto com a Conab, porque elas terão melhores condições para atender à exigência do mercado, para produzir produtos de qualidade que poderão chegar ao mercado nessa parceria com a Conab. Portanto, eu queria encerrar, caro Edgar e todos aqui, caro Paulo Teixeira, a Tereza e todos aqui presentes, reafirmando isso. Bem-vindos, bem-vindo, Conab, bem-vinda, bem-vinda ao PP Sedan. Mais uma parceria que ela demonstra aquilo que o presidente Lula definiu no primeiro dia do seu mandato, quando ele reativou o Fundo Amazônia e reativou o PP Sedan. Foram 10 decretos do presidente Lula no dia que ele assumiu. 10 decretos. 5 eram na área ambiental. 2 tem a ver com essa reunião de hoje. O PP Sedan e a recuperação do Fundo Amazônia. E, nesse caso, qual é a orientação? Foi apenas um susto, já retornamos aqui. Cortou tudo. É verdade, mas já estabilizamos. E para fecharmos, então, este momento, nesta mesa com chave de ouro, com a palavra o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o senhor Paulo Teixeira. Fique à vontade. Bom dia a todas, bom dia a todos. Estava tão gostosa a fala do João Paulo Capobianco que apagaram a luz, serviram uma pipoca, virou uma sessão de cinema e vai disputar o Oscar agora. Então eu quero cumprimentar o João Paulo Capobianco, que é o ministro substituto, em nome dele cumprimentar toda a equipe do Ministério de Meio Ambiente, a Karina Pimenta, e mandar um abraço para Marina Silva. Quero cumprimentar também a Tereza, dizer, já vou falar mais da Tereza, que já foi ministra dos governos, foi ministra da Dilma, teve um papel muito importante no Ministério, no governo Lula, e está fazendo bonito lá no BNDES. Cumprimentar também o presidente da Conab, que está dando um show na presidência aqui da Conab, Edgar Preto. Em nome dele, cumprimentar o Silvio Porto, que foi a pessoa que desenvolveu esse projeto aqui, o diretor, o Lenildo, o Arnoldo Campos. Também pedir para cumprimentar a nossa querida Rosaneide. Cumprimentar o Biso, a equipe do BNDES, e a nossa equipe nas pessoas da Anaterra e do Vanderlei Ziger. E a Lilian Raal,
que tem desempenhado um papel fundamental nesse governo, que eu também vou mencionar. Mas eu acho que é importante dizer que antes de tomar posse, o presidente Lula foi na COP. Ele foi na COP 28 no Egito. E ali, o primeiro ato dele foi trazer a COP para o Brasil. E o Brasil sediou a COP esse ano contra tudo e contra todos que desacreditavam na nossa capacidade de fazer uma COP na Amazônia tão bonita e tão intensa, tão participativa, como foi a COP 30 que aconteceu em Belém. E o presidente Lula sempre teve dois grandes compromissos. O primeiro compromisso, o compromisso ambiental. E o governo dele e a ministra Marina, João Paulo, são os atores principais desse resultado, conseguiu diminuir o desmatamento para patamares que nós nunca tivemos no país. E assumimos na COP um compromisso para além do que o Brasil devia assumir em relação ao desmatamento. Então nós temos esse compromisso. E o presidente Lula tem um outro compromisso, que é pensar na sociobiodiversidade, preservar a floresta, preservar a biodiversidade, mas também no desenvolvimento das pessoas que moram na Amazônia. O governo passado gabaritou em termos de crimes a serem cometidos na Amazônia. Permitiu mineração em terras indígenas, exploração de madeira em parques nacionais, desmatamento, fogo, e estimulou o desmatamento. O governo do presidente Lula está entregando uma coisa que eu quero dizer que me dá orgulho de fazer parte dessa história: a chegada do Estado na Amazônia. Primeiro, parabenizar aqui, Tereza, o papel que o BNDES está tendo nesse objetivo de chegar Estado na Amazônia. Porque o primeiro grande projeto que o Fundo Amazônia promoveu e financiou foi de equipar as polícias dos estados da Amazônia para fazer a vigilância na Amazônia e o combate ao crime na Amazônia. Depois disso, nós temos uma série de projetos que estão chegando e mudando a lógica. Qual que é a lógica que está sendo mudada? A floresta de pé terá mais papel no desenvolvimento das populações amazônicas do que a sua supressão. Porque essa biodiversidade tem um valor econômico. E o valor econômico dessa biodiversidade é maior do que a supressão da floresta e a exploração da madeira, e o plantio de soja e o desenvolvimento da pecuária. Por exemplo, o açaí, ele tem um valor econômico 10 vezes maior do que a pecuária, 5 vezes maior do que a soja. E ali você tem produtos que são muito valorosos do ponto de vista do mercado, mas também não só do mercado de alimentação, como do mercado de cosméticos, do mercado farmacêutico e do mercado químico. Assim, indica que uma exploração sustentável dá condição de desenvolvimento das populações amazônicas. E é por isso que esses projetos que foram aqui relacionados, eles vão na direção de fortalecer as populações para uma exploração sustentável da floresta amazônica. E assim, eu quero relacionar alguns dos projetos que dizem respeito ao Ministério como um todo. O primeiro, o apoio aqui para a mecanização. O apoio para a mecanização não só vai dar mais conforto ao trabalhador rural, ao indígena, ao quilombola, ao ribeirinho, como também vai ajudar a mudar a lógica cultural do uso do fogo na agricultura. Esse é um tema muito importante. Como que a gente faz uma mudança cultural para que as pessoas possam mecanizar, fazer a limpeza dos seus
roçados sem uso do fogo que ameaça a floresta. E esse diálogo é um diálogo permanente e a mecanização é quem vai ajudar a alterar essa cultura do uso do fogo. Ao mesmo tempo, o conforto das pessoas que vivem dos frutos da floresta. Um dos grandes lançamentos que eu participei na COP foi do robô que colhe açaí sozinho. Aquilo foi... Porque o que ele vai permitir? Ele vai permitir que todos que ali vivem possam colher os frutos, né, diante de uma mão de obra muito escassa e perigosa, que é da peconha. E assim, aquele robô que foi desenvolvimento de uma indústria local pode ajudar na colheita do açaí. E não só ajudar na colheita do açaí, como você também, eles estão desenvolvendo teleféricos para carregar as caixas, estão desenvolvendo pequenas roçadeiras, e nós estamos trabalhando a vinda dessas máquinas para implementar aqui no Brasil e produzir roçadeira que seja automática, e assim você também dá conforto, porque a juventude vai ficar no campo se for legal ficar no campo, se der resultado econômico e se puder trabalhar com essas novas tecnologias. Então nós estamos ali pensando em melhorar a renda, não é? E através de cooperativas que vão se mecanizar para melhorar o seu trabalho, agregar valor, ter sanidade nos produtos e ganhar esse mercado. O presidente Lula, quando esteve lá conosco num assentamento, ele colhia o açaí e dizia, olha, para quem for tomar o açaí em Dubai, em Berlim, em Paris, em Londres, saibam que quem colheu esse açaí foi o presidente Lula, tá certo? Na verdade, o açaí virou um produto internacional. Ali você tem o dendê também, você tem o cacau, você tem o guaraná, tem a copaíba, enfim, você tem riquezas que dão renda. E tem exemplos de lugares cuja renda é muito alta. Eu visitei Tomé-Açu, e Tomé-Açu pode, na minha opinião, é um dos mais elevados graus de organização, como é a RECA em Rondônia, como é aquela cooperativa de castanha no Acre, e a Transamazônica na produção de chocolates finos. Eu quero prestar uma homenagem aqui à Ana Júlia, que foi nossa governadora, que lançou uma cooperativa de chocolate. Hoje a Transamazônica ela produz chocolates finos. E assim nós vamos desafiar a ter uma outra economia ali que desenvolva as pessoas. E por isso eu quero parabenizar o BNDES. O BNDES é um banco muito criterioso, foi muito injustiçado no passado também, mas ele é muito criterioso e seleciona com critério os seus projetos, e ali a gente tem agora projeto de regularização fundiária com o INCRA, das florestas produtivas com o MDA, esse de máquinas com a Conab, e agora nós vamos lançar um de uma Mater digital com a Embrapa, junto com o BNDES. Então o BNDES fez bonito na Amazônia e está fazendo bonito na Amazônia. Eu quero também trazer um outro aspecto que diz respeito à Lilian, que é o seguinte: as últimas 2 décadas fizeram com que mudasse o cenário brasileiro, e hoje os índices sociais mais complexos do Brasil estão na Amazônia. E é por isso que essa abordagem socioambiental é que pode dar uma melhoria nos índices sociais e desenvolver o povo da Amazônia. Isso que é fundamental. E esse conjunto de projetos vão melhorar. Eu acho que seria muito importante fazer um estudo permanente do progresso social que nós vamos ter a partir dessa destinação do Fundo Amazônia com esse resultado. Nós vamos ter diminuição do desmatamento, vamos ter índices sociais melhores, desenvolvimento do povo da Amazônia. Só nós temos no mundo 3 grandes florestas tropicais: o Brasil, a Indonésia e o Congo, BIC. E essas 3 florestas tropicais são fundamentais para essa finalidade que o João Paulo Capobianco colocou aqui, de garantir
captura de carbono. E é por isso que um programa de restauração é muito importante. Tem 2 programas de restauração no governo, um de florestas nativas e outro de florestas produtivas. E eu fui visitar o de florestas produtivas e fiquei impressionado com o brilho nos olhos dos agricultores com esse programa de restauração, com 10, 12, 15, 20, até 30 espécies que vão fazendo com que a floresta vá se restaurando e dando resultados econômicos às pessoas. Eu acho muito importante que a Conab tenha entrado nessa nova fase. O Edgar falou aqui que, quando nós chegamos, tinham 2 propostas para a Conab. A primeira era acabar com ela e transformá-la numa agência de dados, certo? E a segunda era sair do MDA, não é isso? E não se confirmaram nenhuma dessas 2 hipóteses, e hoje a Conab vai chegar a ser a tal da Petrobras do abastecimento no Brasil. Poderosa Conab, que vai fazer essa grande mudança. E ela está em curso, eu tenho notícias que ela está em curso, tudo que precisava ser feito está sendo feito. O BNDES também está nesse processo de estudo do patrimônio da Conab para reverter para a melhoria da Conab, assim como Itaipu, né? E por isso eu quero terminar dizendo para vocês que todo esse processo é um processo civilizatório, que nós não podemos deixar o crime retornar ao governo no Brasil e continuar esse processo civilizatório de um país que tem vocação para ser uma democracia, não uma ditadura, uma intensa democracia com sustentabilidade ambiental, com inclusão social, com poder econômico e com soberania. Quando os Estados Unidos veio falar duro com o Brasil disse: não, não é assim que fala com o povo brasileiro. Mais respeito ao povo brasileiro. Nós tratamos muito bem os pequenos, mas também exigimos dos grandes respeito, e é isso que é bom. E é por isso que eu presto aqui uma homenagem a todos os servidores e servidoras dessa empresa Conab, e dizendo que a gente vai muito longe para frente. E também presto minha homenagem ao presidente Lula, que tem uma visão muito grande desse país, e nós terminamos esse ano, e assim concluo, terminamos esse ano, primeiro, com a menor inflação de alimentos da história do Brasil. Parabéns, Conab. Segundo, saímos do mapa da fome. Terceiro, é a maior safra agrícola da história do Brasil. Quarto, o maior PIB dos últimos 15 anos. Quinto, é o melhor índice Gini da história do Brasil. Sexto, é a melhor renda da história do Brasil. Esse é o país que dá orgulho de viver. Parabéns, Conab, parabéns, BNDES, parabéns, MMA, parabéns, MDS, parabéns a toda a equipe do MDA. Obrigado. Agradecemos às autoridades pelas falas e dando seguimento à nossa programação. Os senhores podem permanecer aqui mesmo, por gentileza. Iniciamos um momento de grande importância para este lançamento, o projeto Florestas e Comunidades. A Amazônia Viva tem um potencial enorme para as organizações da Amazônia Legal, fortalecendo os sistemas socioprodutivos e promovendo o desenvolvimento sustentável em toda a região. Para formalizar, então, este marco, pedimos, por gentileza, um pouquinho de silêncio. Ainda continuamos aqui com a nossa cerimônia. Obrigada. Então, para formalizar este marco, convidamos ao centro do palco os representantes das instituições, o senhor diretor-presidente da Conab, a senhora Tereza Campelo também, e para prestigiar este ato, gostaríamos de convidar ainda, se juntar aqui ao centro do palco, o senhor Paulo Teixeira, que já está conosco, o senhor também João Paulo, a senhora Lília e, claro, o senhor Silvio Porto, né? Bom, e é isso, então.
Ah, tá. É o Eduardo Biso também, né? Está presente conosco. Obrigada, viu, senhor Eduardo? Enquanto procedem a assinatura, registramos que este instrumento é o elemento que torna possível a implementação do projeto, resultado do trabalho conjunto entre o Governo Federal, CONAB, BNDES e Fundo Amazônia. Uma salva de palmas. Com este ato, pessoal, avançamos na consolidação de políticas que promovem a floresta em pé, a geração de renda e a valorização das comunidades tradicionais da Amazônia. Assim que finalizarmos, então, as assinaturas, vamos fazer a foto oficial deste momento histórico. Vamos, então, à foto oficial deste momento. Vamos coroar este momento com uma salva de palmas. As autoridades presentes neste momento aqui ao palco, eu gostaria de informá-los que a imprensa está aguardando vocês lá fora para uma coletiva de imprensa, tá bom? Então, quando vocês terminarem aqui, saírem do palco, fiquem à vontade, então, para atenderem a imprensa, tá? Muito obrigada. Antes da despedida aqui, já convidamos todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham remotamente a acompanharem na próxima terça-feira, dia 16 de dezembro, o lançamento da plataforma Parque Cafeeiro. Agradecemos a presença de todos vocês. Muito obrigada. Esta cerimônia está encerrada.